Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV também, no rádio. Graças a Deus pela rica oportunidade que temos de, mais uma vez, discorrer aqui a lição da Escola Bíblica, né? Nós estamos no terceiro trimestre de 2026. O nosso tema principal, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, de uma chamada missionária e consolidando a obra, né? Ou seja, concluindo, não é uma conclusão porque não parou, né? Mas é consolidando e exatamente sendo aprovado, sendo concluído aquele trabalho na época, né? Da igreja primitiva, né? Ou seja, dando aí o impulso, né, do evangelho, a nova aliança, né, na face da terra, né? É isso aí. Aquilo que o Senhor Jesus deixou dito, deixou escrito, né? Deixou dito para os apóstolos, né? E eles concluíram esse dito, né? Essa ordem. Então hoje é conosco, né? E muito mais responsabilidade ainda, porque nós já temos o exemplo deles, né? Então nos impulsiona, né, a fazer mais ainda. Quando Jesus ele diz que vocês farão obras maiores do que a que eu fiz, foi exatamente nesse sentido, de você já pega esse exemplo de Jesus, exemplo dos apóstolos, e você, em cima disso aí, você vai acrescentando. Então isso vai crescendo, essa obra, na verdade, é para nós fazer com mais volume, né? Com mais desempenho. E quando se fala nos dias de hoje, né? Nós estamos falando aí de 2000 anos quase atrás, né? Quando se fala no dia de hoje, nós temos facilidade, mas muita facilidade de pregar o Evangelho. Ao mesmo tempo que às vezes se torna um pouco difícil do povo crer, mas muito fácil de pregar, porque nós temos ferramenta como essa aqui que nós estamos falando aqui. Isso aqui vai para as redes sociais, para o mundo inteiro, né? E isso com barato, com facilidade, né? Então é nas TV, nos rádios, nas redes sociais, e com facilidade de adquirir exemplar da Bíblia, facilidade de todo jeito, né? Mas é assim, então que nós venhamos fazer um pouco do nosso papel, da nossa responsabilidade nesse evangelho, né? Tendo esse exemplo dos esforços que tiveram os apóstolos ali, a igreja primitiva, né? Então, hoje com essa facilidade nós não temos muitas desculpas para ficar parado, né? Precisamos fazer muito mais. Então, hoje é a lição de número 6, 9 de agosto de 2026. O assunto da lição: a suficiência da graça na cidade de Corinto. Então, esse é o nosso assunto, né? Então, aqui o texto áureo: porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 10. E a verdade prática: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Então a graça de Deus aqui é tudo, né? Basta só o homem se entregar totalmente, que é o caso aqui. Nós estamos falando principalmente do apóstolo Paulo, né, que nós vamos falar aqui, e outros companheiros dele também, mas principalmente ele é o principal personagem aqui na história, né? Ou seja, nessa lição de hoje. Então, veja que basta que o homem
ele se entregue totalmente. Então Deus ele vai trabalhando. Às vezes a gente se importa muito com o que estão pensando, o que estão dizendo da gente, mas o certo é você fazer aquilo que vem à mão, aquilo que você entendeu que é para fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer. Então não importa o que vai acontecer, porque os resultados com certeza virão, né? E resultados bons. Você vê que às vezes, vamos falar aqui de uma coisa um pouco mais difícil, que é você plantar uma mangueira, vamos dizer assim, que todo mundo aqui sabe o que que é, um pé de manga, né? Você não vai esperar que isso, com 3 meses, você vai comer manga dela, né? Mas você plantou. Então, a hora vai aparecer o resultado. Então, veja que é isso aí, você plantar a palavra de Deus, quem dá o crescimento é o Senhor. O apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 8 ali. Ele diz isso aí, eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. É uma coisa que nós não devemos nos preocupar. É claro que a gente diz assim e ao mesmo tempo se preocupa, né? Mas não é uma coisa que você fique procurando um resultado. Cadê, humanamente falando, né? Um resultado natural, visível. Então a questão é você fazer sem ver. Plantou o pé de manga, não está vendo a manga, mas vai ter manga. Não está vendo, mas vai ter. Então, assim, é uma coisa que nós devemos ser convencidos pela própria palavra que o que nós estamos fazendo está certo, o que nós estamos fazendo é bom, o Senhor está aprovando, né? E por isso precisamos fazer, né? Cada vez mais. Mas é isso aí, já passo para você fazer a tradução. Graças a Deus, que privilégio estarmos mais uma vez, a estudarmos mais uma lição, agora de número 6, falando sobre a suficiência da graça na cidade de Corinto. Nós vamos estudar durante este tema, durante esta aula, sobre os desafios que Paulo enfrentou ao chegar nessa cidade de Corinto. Quantos desafios! Ele já chegou praticamente esgotado espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, por tantas aflições e adversidades que ele já havia enfrentado na sua trajetória, mas a palavra do Senhor foi firme ao coração dele, Deus se revelando a ele, que ele não se calasse, que ele continuasse a falar. E o texto áureo dá a resposta e encoraja Paulo, que é o capítulo 18, versículo 10, que é este capítulo que será estudado nesta lição, os versículos de 1 ao 11. E a palavra do Senhor ao apóstolo foi: porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versículo 10. Isso aqui é o que qualquer missionário, é o que qualquer crente que tem colocado o coração dele na obra, na missão, precisa receber do Senhor. O conforto de saber que esta semente, que é a palavra, ela não volta vazia. E quando Paulo chega nessa cidade de Corinto, essa cidade estava cheia de devassidão, sensualidade, e era o maior centro de imoralidade de todo o Império Romano. Aquela cidade de Corinto se destacava por tanta devastação moral. E Paulo, conhecedor do poder transformador do Evangelho, que a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo, tendo ciência e convicção do poder do Evangelho e ainda recebendo a palavra de Deus ao coração dele para continuar firme a pregar, ele entrega tudo que esta graça, a graça é o que Deus tem a derramar no coração daqueles que se dispõem a crer.
E o crer é o que o ser humano tem de melhor a entregar ao seu Criador. Então, Deus entrega a graça e o ser humano entrega uma fé, uma confiança, que foi isso que Paulo entregou, uma disposição de ver pelos olhos da fé que todo o seu trabalho ali não seria em vão. Então, 2 Coríntios, mais tarde, a palavra do Senhor viria ao coração de Paulo, quando o próprio Senhor declara a Paulo dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, todos nós que já conhecemos o Evangelho, sabemos que essa graça ela não vai anular as adversidades, mas vai nos sustentar nas adversidades. E nós temos muito a aprender nesta lição, que a suficiência ou a completude, a totalidade da graça, do favor, da bondade de Deus, ela chegará nos momentos de maior adversidade da nossa vida. Então, que possamos aprender com essa temática que é tão pertinente para os nossos dias, onde nós vemos também o pecado abundando ou superabundando numa sociedade onde muitos não acreditam mais no poder do Evangelho, mas nós temos a mesma fórmula, né? Que é a palavra viva, transformadora, poderosa, que nós carregamos, e o mesmo poder que nos libertou, que nos transformou, está a gerar essa mesma transformação na vida de todo aquele que crê. Então, que Deus nos ajude a compreender esse tema, que Deus nos ajude a receber a revelação desta palavra e que possamos ter como uma vitamina, vamos dizer assim, da mesma forma que Paulo recebeu esse nutriente forte para o seu espírito, para prosseguir, que nós possamos também receber do Espírito aquilo que precisamos para não paralisarmos diante dos desafios da nossa era. E aí você vê a palavra de Deus nada mais é de Gênesis a Apocalipse, né? De que encorajamento. É uma instrução, mas principalmente encorajando. Porque nós vamos trabalhar em cima do que não vimos, não enxergamos. Então, é em cima de fé. É como eu disse agora há pouco. Por que você planta a mangueira? Eu vou falar só mangueira mesmo. Porque você já sabe que com o tempo ela dá manga. Porque senão você não plantaria. Então nós temos que acreditar que um dia você vai passar pela morte, enfrentar uma eternidade, e lá você tem que, o certo é estar com Deus, o Senhor Jesus te receber. Então eu preciso acreditar nisso, e eu sou encorajado a fazer isso, mas eu preciso sempre estar com o pé na frente, eu preciso sempre, o que significa o querer, que é essa confiança que você falou. A fé, ou seja, a crença, ela é acompanhada de confiança, né? Que aí se chama uma esperança, que eu estou esperando. Se eu não tiver, eu não faço nada. Que aí a conclusão disso tudo se chama fé. Então nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele é autor e consumador da fé. Mas esse pontapé, ou seja, essa crença parte de mim. Eu tenho uma atitude, né? O caso do apóstolo Paulo, ele, como já foi dito aí, ele estava com medo, estava desanimado, né? Já estava meio quase que vencido humanamente falando, mas é sempre assim mesmo. Deus, ele permite que isso aconteça para ele dizer: não, é eu que te fortaleço, é eu que realizo as obras. Porque quando você vai ver o homem nesse sentido espiritual, você é nada.
é zerado. Você não tem poder algum para mexer no mundo espiritual. Então você precisa de Deus totalmente. Essa graça, o que significa graça? É uma coisa que você, carnalmente, humanamente, você não alcança. Não pode fazer, você não tem força para fazer. Acabei de dizer que você não tem nada da parte espiritual, de Deus, assim. Mas quando você toma uma atitude, Deus te usa, te agraceia com esse poder, com esse reforço, com essa fortaleza, com essa visão, audição e entendimento. Quer dizer, e ele vai te encorajando, que é o caso do apóstolo Paulo aí, que foi encorajado quando Deus disse para ele nesse texto áureo: olha, não vai temer não, não te cala não, pode falar que eu estou contigo, ninguém vai tocar em ti. Quer dizer, e isso é, vindo da parte de Deus, é encorajamento, porque Paulo já estava meio desanimado ali. E você vê que isso aqui é mais meio que já no começo ainda ali. Depois o apóstolo Paulo já não tinha mais temor nenhum, porque ele já estava fortalecido em Deus. Então você vai ver que o que aconteceu com o nosso Abraão. Ele no início, Deus nem tocou nele ali, vai para uma terra que eu te mostro, e vou levando. Mas depois ele já se declarou mais para ele. Olha, a tua descendência vai ser peregrina, não adianta tu correr para um lado e outro, que no final vai sobrar só eu mesmo contigo. Então tu acredita só em mim. Depois pediu o filho dele de nós, vai faca, eu vou matar agora. Quer dizer, aquela confiança você vai tendo, porque Deus vai dizendo, pode mudar o pé, pode passar o pé na frente, porque eu estou na frente do teu pé. Aí só vai acreditando. Mas se você não der esse ponto de partida, você nunca vai conhecer o poder de Deus, porque ele não tem nem como te encorajar, não tem nem como falar. Sabe aquela coisa, se eu não me matricular na universidade, eu não vou ter professor para me ensinar. É mais ou menos isso aqui. Eu preciso ir lá na universidade, eu quero estudar aqui, aí assino lá umas coisas, pago uma mensalidade, né? Aí sim, aí eu começo, aí tem professor. Ah, é assim, o professor começa a te dizer como é que funciona. Então assim é Deus. Se você nunca acreditar nele, você nunca vai saber quem é ele nunca vai falar contigo. Então a palavra de Deus, ela é isso, né? Ela vai ensinando, além da Bíblia aqui, nós temos uma particularidade, cada um de nós com Deus. Ele vai te dizendo por visão, por sonho, né? E revelações, você vai compreendendo as coisas, envia pessoas para falar contigo, né? E aí ele vai te encorajando, porque a palavra de Deus é exatamente construção. É isso. E exortação, que é exatamente para construir direitinho, certo. E salvar. É isso aí. Então é essa parte aqui que nós precisamos, todos nós precisamos, você que está nos assistindo, você precisa ter esse ponto de partida, que é exatamente arrependimento, querer, né? Eu não quero mais essa vida, eu preciso estar com Deus, eu vou verdadeiramente ser um servo de Deus a partir de hoje. Aí Deus começa a falar contigo, já que você começa a se aperfeiçoar, né? E Deus, ele vai falando como o apóstolo Paulo fez. Na hora dele desistir, Deus disse, não, negativo, tu já veio até aqui. Aí agora que pode deixar comigo que ninguém toca em ti, né? Então, mas é isso aí. Vamos para a leitura, né? Leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 18, versos 1 ao 11. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles.
E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Exatamente. Aí, e hoje é a mesma coisa, não vai pensar que muda não, né? Quando nós nos entregamos, nós verdadeiramente queremos fazer a obra, Deus vai dando a dica, vai acontecendo na sua vida. Parece até que não, mas é realidade isso aí. Você vai entendendo o que Deus está dizendo. E às vezes as pessoas, por a gente não ver Deus, acha que quem está dizendo isso é até mentiroso. Será que esse cara está vendo alguma coisa mesmo? Não é que veja para palpar, né? Mas Deus fala conosco, orienta nós. É por isso que a gente faz a vontade. Não tem como eu fazer a vontade de uma pessoa se ele não fala comigo. Como é que eu vou saber a vontade dele? Então, quando eu parto da Bíblia que está aqui, que eu acredito nessas palavras, então aí Deus começa a falar particularmente comigo. Então eu passo a ser um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um soldado de Cristo, que sou orientado pelo próprio Cristo, o próprio Espírito de Deus. Então, mas isso eu preciso acreditar primeiro nas suas palavras, que são a doutrina. Então, o Velho Testamento é exatamente exemplo de tudo, e o Novo já é uma instrução mais aprofundada espiritualmente, para nós viver, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então já é um ensinamento mais espiritual, é mais interno, né, para você conhecer o que é homem e o que é espírito, né? Então aí só depende de você, né? Só depende de mim querer, e o Senhor é conosco, com certeza. E na hora de uma fraqueza, né? Fraqueza que eu digo é de querer desistir do Evangelho, ou um medo, que você verdadeiramente, isso não é um dengo, vamos dizer, uma frouxura humana, mas verdadeiramente você se encontra numa barreira, num obstáculo mesmo, e Deus vê isso, aí Ele fala diretamente contigo, como foi com Paulo aqui, quando Paulo quis parar ali, de alguma forma fugir, ele disse: não temas não. É o caso que ele disse para Josué, esse povo tudinho, ele encorajou sempre. E isso é o que está escrito deles, né? Imagina Moisés estava com medo de ir para o Egito, chegar lá, o faraó matar ele. Mas, rapaz, já fugi de lá, agora eu vou voltar para lá. E Deus disse: eu sou contigo, ninguém vai tocar em ti lá. E não tocou, ele até prometeu ainda de matar Moisés, mas não tocou não. Porque Deus é Deus, né? Então, quando Deus faz, Ele não responsabiliza o homem. Agora, quando o homem faz por conta dele, só a misericórdia de Deus, correr atrás do prejuízo, se agarrar com Deus,
Eu até comparo assim, quando eu era criança, que eu corria, fazia uma coisa meio errada, a mãe corria atrás de mim, eu me agarrava na minha avó, né? Então eu tenho que ter um esforço muito grande para me livrar da taca. Mas é assim, né? Vamos aprender a andar com o Senhor. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. Segundo objetivo, verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. Terceiro objetivo, conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Então, durante essa lição, nós estaremos a estudar a experiência de Paulo em Corinto. Sim. Que permite compreender que a missão cristã não se sustenta na força humana, mas na graça de Deus. É sobre isso que nós estaremos discorrendo neste tema. Então vamos para a introdução. Sim. A fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos 18, revela um momento decisivo da missão cristã. O apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. Este episódio ensina que, mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor capacita seus servos a permanecer firmes e frutíferos. Exatamente. Então não tem lugar difícil para Deus não trabalhar, né? Aí para homem todo lugar é difícil nesse sentido. Mas para Deus nada é impossível, nada. Então quanto mais desafiador, melhor é para Deus trabalhar, né? Porque até mesmo o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você vê que parece que quando o inimigo usa o homem mesmo, aí Deus tem mais poder ali, ou seja, quando é dado lugar a Deus, o trabalho é mais eficaz. Deus ele tem mais abertura ou de alguma forma as pessoas dão mais lugar a Deus, né? Até mesmo porque quando você é usado pelo inimigo, você já entende um pouco daquela situação. Quando você reverte a coisa ou inverte a coisa, então você já tem uma certa experiência do mal aqui. Aí passou para o bem, sabe aquela coisa de você estar numa casa bem suja e você entrar numa limpa? A mudança que é, né? Então é assim que é, né? Aí aqui a palavra-chave, suficiência, que é essa suficiência de Deus, que verdadeiramente a graça de Deus é suficiente, né? Em todos os sentidos, que é de graça, porque não é da parte de homem, né? Não é fruto do homem, não nasceu do homem, não foi produzido pelo homem, mas Deus agraceia, né? Com esse poder dele que é sobrenatural, que é sobre o inferno, todo o poder do inimigo, né? Sim. Vamos então para... Primeiro tópico, Paulo chega a Corinto, Atos capítulo 18, versos 1 ao 6. Primeiro subtópico, Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada, Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Templos pagãos, especialmente a de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição ritual. Historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Diante desse cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente da complexidade
da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em fraqueza e em temor e em grande tremor. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 ao 5. Exatamente, que é o apóstolo Paulo. Eu vou até ler esse trecho, porque é bom, assim, para a gente refletir. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao 5, Sim. que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sabedoria de palavras ou seja, sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus, este o crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora vem o principal, que é o 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, Paulo, ele tirou todo aquilo que ele sabia, né, aquilo que é humano, ele descartou tudo e disse, não, o poder aqui, vocês precisam buscar em Deus. E eu estou passando para vocês isso. Estou passando nada humano para vocês, estou passando o poder de Deus para vocês se apoiarem nele. Da mesma coisa somos nós. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, de alguma coisa, de um homem aí qualquer, não. Estamos falando do poder de Deus, a graça de Deus para você. Né? Que você precisa se apoiar nisso aí. Exatamente, né? O que o apóstolo Paulo passou para eles, né? Aos Coríntios ali, logo no início da primeira carta, né? Então é isso aí, depois quando ele vai ali para o capítulo 3, ele começa a dizer que eles estavam como meninos em Cristo, não cresceram. Estavam como carnais, né? Então é um negócio meio assim, que você precisa aprender, você precisa se desenvolver, não humanamente. Humanamente nós já estamos, né? E tem gente para cuidar de nós, nossos pais, nossos vizinhos, nossos irmãos, os médicos. Tira fora tudo isso aqui e vamos nos apoiar espiritualmente no próprio Espírito de Deus, para que tenha esse poder a nosso favor, essa graça nos acompanha. Mas é isso aqui. Segundo subtópico, temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Atos capítulo 16, versos 22 ao 24, capítulo 17, versos 5 ao 10 e versículo 13. Além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a grandiosidade econômica de Corinto contrastava com a sua profunda degradação moral, degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O próprio Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Ainda assim, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios. Pois é, aí eu ainda falando nesses dois tópicos aqui, a respeito principalmente nos dias de hoje, né? Esse poderio humano, essa confiança humana que está acontecendo no mundo. Hoje o mundo, no sentido humano, não está muito confortável, né?
e vai se confortar mais ainda. Você vai relaxar. É um cuidado aí que os cristãos devem ter, com até mesmo a IA, toda essa tecnologia, né? Só a IA. Vem aí crescendo isso aí, de maneira que vem tirando a natureza do homem, vem tirando a responsabilidade do homem. Você vai ficando apoiado em tecnologia, de maneira que você não faz o teu papel mais de homem. Estou falando homem no sentido geral, de mulher e homem, ser humano. Então você vai perdendo essa natureza ou essa responsabilidade daquilo que você foi criado para fazer. E aí a facilidade de alimento, de movimentação, de locação, todas essas coisas ficou fácil demais. E comunicação, deslocação, comunicação, alimentação. Então, tudo isso está facilitando a vida do homem de tal maneira que fica muito difícil de você. Aqui você vê que dificultou muito, porque era uma cidade próspera, era uma cidade que a gente vê que corria dinheiro mesmo, era um negócio assim, que aí foi a imoralidade foi crescendo no meio dele, porque quanto mais imoral, mais o mal toma conta, né? Quanto mais você confia no próprio homem, na própria economia humana, sentido poder humano, mais longe de Deus você fica. Mais o mal toma conta da coisa. Então, hoje, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Porque nós estamos vivendo um momento difícil para a humanidade nesse sentido espiritual. E aí essa globalização do anticristo, aí a preparação do anticristo assumir, nós como crente, como pessoas cristãos, nós precisamos nos firmar na verdade para não ser enganado por uma mentira que vai nos trazer um prejuízo espiritual, o afastamento de Deus e o acolhimento do anticristo. É isso aí, é uma coisa que está muito séria isso aí. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período, encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Atos capítulo 18, versículos 2 e 3. Com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio da igreja da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Atos capítulo 18, versículo 5. Contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Exatamente, aí você vê o esforço de Paulo trabalhando e pregando, né? Mas ele já começando ali pela sinagoga, depois não deu muito certo lá, mas aí já chega os parceiros ali, e é o lugar certo, é você começar ali pelos crentes para fazer discípulo ali, para que... Então ele foi pelo lado certo. Depois já chegando aí, se ajuntando a esse casal, já teve esse trabalho, foi trabalhar e pregar o evangelho, chegando à ajuda da igreja lá, dali de Jerusalém, ou de Efésios, ali, acho que sim, mas os Efésios ajudaram muito. Ele já teve esses apoios, né? De maneira que ele parou de trabalhar e foi só pregar o evangelho, né? Então a coisa foi se desenvolvendo, né? Você vê que Deus ele vai trabalhando, né? Nessa missão, né? E isso aí não é somente o apóstolo Paulo. Nós hoje tenha certeza que o Senhor é contigo se você quiser pregar o evangelho, né? Acredite, né, não?
É isso aí, né? Exatamente, Vamos sim. aí para o nosso intervalo? Sim. Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Pensaram que a estátua nos faria curvar. Pensaram os holocaustos iam nos parar. Pensaram Faraó vai nos matar. Perseguiu, mas a chama não morreu. Pensaram que a cova dos leões era o fim. Pensaram o mar vermelho não vai se abrir. Quanto mais perseguir o povo descia. Essa é a geração de Deus. Eu faço parte dela. Eu sou dela, improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Queima não. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a continuidade da missão e o encorajamento divino. Atos capítulo 18, versículos 7 ao 11. Primeiro subtópico, a casa de justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil temente a Deus, Tito o justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, entre eles Crispo, principal da sinagoga que aceita a fé, juntamente com toda a sua casa. Atos capítulo 18, versos 7 e 8. O Evangelho demonstra mais uma vez que quando portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do reino. Isso aí é realidade, né? Isso que a gente tem que ter essa confiança, saber que quando é Deus que faz, o próprio Jesus diz lá em Apocalipse 3:8, né? Aquela carta ali, dizendo que eu tenho a chave de Davi, né? E diz que quando eu fecho, ninguém abre. Quando eu abro, ninguém fecha. Então, aí ele promete ali uma porta aberta no versículo 8 ali para aquela igreja, né? Ou para o pastor da igreja. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É exatamente aqui. O apóstolo Paulo queria pregar, mas foi expulso. Aí caiu um desânimo, humanamente falando. Você quer cair fora. Mas Deus já criou uma situação rapidinho e não foi longe, do lado da sinagoga. Ele já arrumou ali o Tito, um justo, ali bem do ladinho, já formou uma igreja já do lado da sinagoga, da outra igreja do judeu, né? Quer dizer, já levantou o povo ali e o principal da sinagoga, o homem, o pastor, vamos falar assim, lá dos judeus, já aceitou Jesus, já acreditou. Então,
Você vê que Deus ele faz uma viravolta que você pensa que não consegue, de repente tudo muda, de uma hora para outra, né? Então não é fazer as coisas para Deus ou em Deus, ou pregar o evangelho, não é do jeito que você pensa. Às vezes você está otimista demais e não é bem assim também. Mas às vezes você está desanimado, de repente a coisa muda que você diz, poxa, não esperava. Eu esperava dali, mas daqui não. Então nunca vai ser como o homem pensa que é, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e o exorta: não temas, mas fala, e não te cales. Atos capítulo 18, versículo 9. Deus reafirma a sua presença, promete proteção e revela que há muito povo naquela cidade. Essa palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. É exatamente essa fidelidade à chamada, né? Que você nunca deve desistir mesmo de maneira que Deus não possa te usar. No sentido de você verdadeiramente largar a mão, né? Mas quando o teu coração está com desejo de fazer, mas o corpo, ou seja, o físico, o natural teu, está medroso, está mesmo até desanimado, mas não existe uma descrença, existe um desânimo, mas não descrença. Sabe aquela coisa que você quer, mas acha que não vai dar? Então é nesse sentido que Deus entra em ação e te encoraja, né? E isso vem um ânimo que na verdade não é uma força carnal mesmo, né? Quando a crença está no homem, a fé do próprio Deus, o Espírito de Deus, ele age na tua vida, você cria coragem, você cria ânimo, você fica animado, você perde o medo, você perde a tristeza, desaparece, tudo isso aí. Então totalmente, reveste tudo, né? Tudo muda, né? É o caso do apóstolo Paulo, ele foi nesse aprendizado, né? Na verdade, ele não é que seja o começo, mas ele ainda estava ali, sempre morre aprendendo, mas você vê que no final de tudo ele tinha medo de nada, combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Ou seja, já chegou os meus dias de eu partir, tá nem aí com morte. Não. Então você vê que ele vai ficando, Deus ele vai te fortalecendo de maneira que você vai adquirindo cada dia mais confiança, né? Então e essas estratégias de Deus, né? Conhecendo, tendo pouca força, tu guardou minha palavra e não negou meu nome. Porque negar, você desconfia da palavra, você não confia mais, né, na palavra, ou você negar o nome do Senhor, que é no sentido de dizer, não, Deus não faz isso, Deus não pode fazer isso, esse Deus nosso, ele abandona a gente no meio da estrada, é nesse sentido. Mas quando você diz, não, Deus é maior, eu sei que se ele quiser, ele faz. Aí você confia sempre na palavra, então Deus é contigo. Ele abre porta onde não tem. É esse caso aqui, né? Terceiro subtópico, graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. Atos capítulo 18, versículo 11.
A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Galho. Episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Atos, capítulo 18, versículos 12 ao 17. Aí acontece isso aí, sempre, tanto para dar exemplo para nós, como para a própria pessoa mesmo. Aí você vai ver, você vai olhando para trás, o apóstolo Paulo olhava também para Davi, para esse povo todo para trás. E ele sabia disso, ele veio se fortalecendo nisso aí também no Velho Testamento. Abraão passou por momentos difíceis que Deus podia muito bem reverter, podia muito bem fazer diferente. Nem existia uma seca na época ali de Abraão, na época do Isaac, de Jacó. Todos passaram por secas terríveis, fome. E por quê? Deus não podia fazer diferente? Podia, mas existiu para exatamente ter uma trajetória, ele mudar de direção. É o caso do apóstolo Paulo. Precisava se fortalecer em Deus, né? Então Deus ele vai trabalhando, criando dificuldade para ti. É como que eu preciso ser uma pessoa atleta, eu preciso criar dificuldade para mim mesmo, ou o meu técnico criar, porque senão eu relaxo. Se é para mim pular 3 metros de altura, eu tenho que ir, eu só pulo 1, eu tenho que ir aumentando para 1,10, 1,20, e eu vou me esforçando até daqui a pouco estou pulando 3 metros, sei lá. Eu estou falando uma coisa mas assim, porque você vai se esforçando, né? Aumenta 3 centímetros, você consegue pular aumentou 3 centímetros, você se supera. Então, em Deus, você precisa se superar na confiança em Deus. Não é numa questão de você é atleta de Deus, você faz em Deus, não. É no sentido de confiança mesmo, para que a graça possa te usar. Né, esse poder de Deus te usar, te agraciar, e você vai confiando e passando, tanto para você mesmo como para os outros, que é exatamente o que nós estamos aprendendo aqui. Por que nós estamos falando isso aqui? Para nós aprender que a graça é suficiente. Nós aprender a confiar no Senhor. Nós estamos estudando isso aqui hoje para nós. Esse estudo é para nós aqui que estamos aqui no estúdio, que estão nos assistindo. Aprender a confiar em Deus, não é assim? Então, por isso, Deus cria esses obstáculos. E com nós todos os dias, acontece isso aí. Para que a gente possa transmitir as pregações para as pessoas e dizer, confia, porque eu passei por isso aqui. Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, Paulo diante de Galho. A graça que sustenta em meio à oposição. Atos, capítulo 18, versos 12 ao 17. Primeiro subtópico, a acusação dos judeus e a proteção divina. A oposição judaica em Corinto não cessou e Paulo foi levado diante de Galho, procônsul da Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Versículos 12 e 13 do capítulo 18 de Atos. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Galho rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Versículos 14 e 15. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem o saber, a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Assim, Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Primeiro eles erraram, né?
E não tinha outro jeito também, eu acredito, de acusar Paulo ou de fazer mal a ele, se não levasse primeiro a justiça do homem mesmo, natural, político, né? E aí, chegando ali, já está errado mesmo. Deus também já tocou no governador, dizendo, não tem nada a ver com essa história aí, não. Eu não sou governador de sinagoga, não, ou de lei de Deus. É mais ou menos isso aí é com vocês aí, não é comigo, não. Mas já foi logo, quer dizer, Deus vai usando ali, de certa forma, as autoridades, e até daquele que é contra Deus, mas sem saber ele faz a vontade de Deus. Né? Porque Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quiser. Isso nos traz confiança, né? Segundo subtópico, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após a decisão de Galho, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal sem que o procônsul interviesse. Versículo 17. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. Posteriormente, Sóstenes é citado como irmão em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o que sugere uma possível conversão. Se confirmada essa transformação, reforça o poder do evangelho capaz de alcançar até mesmo seus opositores. Pois é, um que bateu, que estava contra, ele aceitou, foi Jesus, né? Mas aí você vê que o da sinagoga pegou uma taca, né? É um negócio assim meio... Porque ele já achava com mais direito, já era da parte deles lá. Então, ele disse, esse aqui nós já é do nosso... É o nosso pastor, nós já temos direito de bater nele. Mas é assim mesmo. Mas aí um já se converteu, né? O 3, né? Terceiro subtópico, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio a fragilidades, pressões e oposições, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A cidade, marcada pela decadência, tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses e uma igreja foi estabelecida. Atos capítulo 18, versículo 11. Assim aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firmes. Como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. Exatamente. E às vezes as pessoas acham até que essa fraqueza é no sentido humano mesmo, mas também, né? Quando você se acha numa situação difícil, né? É mais fácil você acreditar em Deus, né? Quando você se acha mais confortável, tanto no sentido saúde, no sentido familiar, no sentido financeiro, aí você se sente mais humano, mais confiante em si mesmo e mais independente. Você se esquece que é pó, você se esquece que daqui a pouco você é ninguém, você vai envelhecer e vai chegar ao fim da vida, né? Porque no momento tá bom, né? Então isso é que a gente tem que ver. Tá bem, com saúde, tudo, busca Deus. Tá difícil, busca Deus. Confie em Deus em todos os sentidos, você precisa confiar. Né? E fazer essa conexão, essa aliança, essa vivência com o Senhor, né? Sim. Para que você esteja sempre abastecido de Deus, né? E assim você garante essa graça, né? Alcança a graça, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que chegamos com confiança ao trono da graça, para que possa alcançar misericórdia e achar graça
a fim de ser ajudado em tempo oportuno. Ou seja, na oportunidade você ter a ajuda de Deus a teu favor, que é essa graça imerecida, né? Então vamos aí à conclusão. Conclusão: a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura: eu sou contigo. Que aprendamos hoje com Corinto a confiar plenamente na graça divina, proclamando o evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar. Exatamente. Tira toda, se despoja do velho homem e se veste do novo homem em Cristo, né? É isso aí, tira toda a confiança de homem e coloca em Deus, né? Aí sem deixar de ser homem, claro. Você precisa ter a natureza humana, né, também. Mas não nesse sentido. De eu conseguir vida eterna, ou de alguma forma ter essa graça de Deus disponível a mim, se eu não faço por onde, se eu não confio em mim mesmo, né? Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente, né? Já estamos aí encerrando o nosso programa de hoje, né? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, você que tem nos acompanhado aí, você e a sua família, seja abençoado. Esse é o nosso desejo. Você venha conhecer o Senhor, né? Entregar a tua vida totalmente ao Senhor. Dá um passo para Deus. Isso aí, todo dia nós precisamos fazer isso, dar um passo ao Senhor, para que Ele possa agir nas nossas vidas. E aquilo que você pensa muitas vezes que é ruim, pelo contrário, é bom para você. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, são chamados pelo seu conselho, a sua palavra, né? Sua doutrina. É isso aí, que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.